Boa noite, gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pazanello. Tá ouvindo? Tu não respondeu, já disse assim, porra, eu tava falando agora com o cara e aí caiu o link. Tô, Não, não. Tá aí. Boa noite, tô cara. aqui, tô ao vivo. Gente, tá, perfeito. Gente, prazerzão aqui ter o Rodrigo Yoshima com a gente. Esse é o nono webinar aqui da nossa comunidade, ainda pequena, mas está crescendo. Lean Business Analysis Brasil, tá? Para ser esse pensamento de Lean. Hoje, Kanban também, com o Yoshima aí, que é um especialista de Kanban, para esse mundo de análise de negócios, que eu tenho, quem me acompanha muito sabe que eu tenho falado que a análise de negócios não é exclusivo dos analistas de negócios. A análise de negócios é uma área do conhecimento que tem que ser disseminada para todo mundo, tá? Só para quem não conhece aí a mim e o Yoshima, tá? Quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Luiz Parzanello, estou liderando essa comunidade, mas também sou consultor e instrutor em métodos ágeis. Hoje, transformação organizacional, muito foco em análise e gestão de negócios. E o Yoshima aqui, que eu vou passar a palavra para ele, é empreendedor, técnico em processamento de dados e bacharel em administração de empresas e economia. Advanced Accredited Lean Kanban Trainer, AAKT, e Kanban Coach Professional, KCP, pela Lean Kanban University. Depois pode, até eu gostaria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, assim, o que é a Lean Kanban University. Com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, Rodrigo atua como consultor e instrutor em melhoria de processos, tendo implantado métodos Lean Agile em mais de 200 equipes em mais de 30 empresas no Brasil, Estados Unidos e Europa, através da Aspercom, que é a tua empresa, né, Rodrigo? Uma Exato. empresa com quase 20 anos de estrada e uma das primeiras na aplicação no método Kanban em grandes organizações no Brasil. É isso mesmo? Fala um pouco de ti aí, teu boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer aqui estar com o meu amigo aí, o Pazanello. Bom, Pazanello, eu tive uma trajetória aí, né, na área de tecnologia e hoje o que eu tenho focado é fazer um trabalho, acho que possivelmente parecido com o seu, talvez com abordagens diferentes, né? Mas eu acho interessante essa diversidade que nós temos de soluções aí no mercado, né? Então, eu caí nessa história de Kanban exatamente porque o ferramental que eu tinha utilizado no mercado aí, né? Isso aí há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, não estava tendo os resultados que eu esperava, né? Então, inicialmente eu trabalhava com métodos tradicionais ou com métodos que nem o RUP, CMMI e tal, né? E quando veio essa grande onda ágil, eu comecei a trabalhar com isso, né? Então, inicialmente eu comecei a trabalhar com ágil em pequenas empresas, né? A minha estratégia foi uma estratégia de, ao invés de eu focar, né, aquele trabalho de consultoria que o pessoal geralmente vai atrás dos peixes grandes, né? Uhum. Eu, para falar a verdade, eu fui atrás de pequenas empresas, cara, de produtos principalmente, que tinha ali entre mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e essas implementações eu fiz em larga escala, então, coisas que, olha, você conseguia levar a empresa para um estado bem legal, ali num prazo de uns 4 meses, mais ou menos, né? E fiz isso a baseada, cara, no mercado. Quando chegou mais ou menos ali 2009, eu senti que o mercado já estava um pouco mais maduro para você começar a ir atrás desses peixes grandes aí, né? E Uhum. eu comecei um trabalho lá na Sul América Saúde. Foi a primeira grande implementação ágil que eu fiz lá. E o que eu notei, cara, é que num ambiente daquele eu tinha menos mobilidade para conseguir aplicar métodos ágeis, né? E eu notei, cara, que para você tentar mudar a cultura, para você tentar fazer uma mudança de fato num ambiente de uma empresa que tem mais ou menos 120 anos aí, que é a Sul América, né? É muito difícil, cara. Uhum. Foi muito problemático, né, cara? Então eu fui, cara, atrás da liderança do Alisson Vale, né? Que é um grande nome Uhum. de Kanban aqui no Brasil também, né? E ele começou a me dar algumas alternativas, né? E como sempre, né, no começo eu resisti muito. Eu falei, meu, não é possível isso aí, cara. Eu já estou fazendo abordagem iterativa incremental há mais de 10 anos, né? E falei, pô, esse negócio aí é diferente, né? Essa história de sistema puxado, tal, né? Lean, aplicado à área do trabalho do conhecimento, né?
Então, no começo eu resisti muito, cara. O Alisson, ele precisou ali, cara, fazer um coaching comigo ali durante 8 meses, cara, para ele me convencer que isso era uma boa ideia, né? Então, como eu tava Hoje tu sofrendo, eu acredita tava... que é uma boa ideia. Hoje sim, cara, pra falar a verdade, acho que nos últimos aí, quase 10 anos, cara, tem sido meu ganha-pão, né? Então, de Sim. fato, foi uma decisão acertada, aí devo muito ao Alisson por isso, né? Então, como eu estava sofrendo, eu estava falando, meu, eu não vou conseguir fazer, cara, Scrum acontecer aqui, então eu comecei a procurar alternativas, né? E aí caí no Kanban, Uhum. e hoje a abordagem em Kanban é o que tem feito parte do meu dia a dia hoje, né? Então esse é meu histórico aí, mais ou menos, aí dos últimos, talvez, aí 15 anos aí, e isso que eu tenho hoje feito, né, cara? A ideia do Kanban, cara, a abordagem incremental de mudança, sem gerar resistência, né, das pessoas e buscando hoje, né, fazer a cultura Kaizen, Pois é, implantar a eu cultura vou. Kaizen. Antes da gente entrar no tema hoje, que eu ainda não vou fazer a pergunta, que é a nossa pergunta do tema do webinar hoje, mas eu vejo assim, ó, pô, um baita sucesso, acho que vem tendo nessa tua trajetória, porque essa semana já começou semana passada, né? As iniciativas todas do Lean Kanban Brasil. Isso. Então, essa conferência que a Aspercom está organizando, estão organizando, pô, tem bastante gente engajada, bastante gente legal palestrando, até obrigado pelo convite também, a gente vai estar lá falando sobre Lean Business Analysis lá no evento, mas eu Não queria poderia te faltar, né? fazer essa... Hã? Não poderia faltar, né, o Lean Business Ah, Analysis não, lá, né, pô? obrigado mesmo, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, olhando assim o conteúdo, a grade da programação, ela não está muito no nível de execução da operação, ou seja, o pessoal Uhum. ainda muito falando de Kanban, porque quando fala em Kanban, no mundo tradicional Lean século XX, Sim, vamos chamar assim, ainda está isso. muito na questão do balanceamento e junca, ou seja, o IP, Uhum. essa questão de fluxo mesmo, processo, é isso que o pessoal enxerga, é produção, essa é a minha Sim. pergunta. Eu acho que é um assunto que a gente vai tocar com certeza aqui, né, cara? Uma confusão que existe nesse mundo Lean, cara, com relação com o Kanban em si, é que nós temos um problema com o nome, cara. O nome ele é ambíguo, tá? Sim. Kanban significa temos o sistema Kanban, que é o trabalho Uhum. puxado, IP limitado, busca de fluxo, né? Busca de Na vazão, origem, o estoque cartão. baixo, né? Kanban é Na o origem é o cartão. cartão. O cartão. Na origem na verdade, o sinal, né? O É o sistema de sinal. coordenação Isso. sinal original. Isso é o que, cara? É o sistema Kanban. Surgiu lá no TPS, cara, nos anos 50 e muito utilizado para você fazer o quê? Sistema puxado, sistema de baixo estoque e otimização da eficiência, principalmente, né? Aí que Isso. aconteceu, cara? O David Anderson, né, que está aqui no Brasil, que vai vir por Kanban Brasil, ele pegou Uhum. essas ideias e aplicou não só o sistema Kanban, tá? Como a ideia, cara, da mudança evolucionária. E essas duas Uhum. coisas juntas dá o método Kanban com K maiúsculo. Tá? Então, Como ele é essa chamou. diferenciação Uhum. que o David Anderson chamou de método Kanban. Né? Uhum. Então, o que a gente fala é que o método Kanban ele trabalha em cima de um sistema Kanban, Kanban com K minúsculo, né? Embutido nisso a abordagem de gestão de mudança que nós temos no método Kanban. Tá? Então, a união dessas duas coisas forma o corpo de conhecimento do método Kanban, que é a propriedade intelectual do David Anderson, né? Ele que criou Sim. isso aí, escreveu o livro, aquele livrozinho azul, né? Uhum. A abordagem evolucionária de sucesso, tal, né? O nome do livro chama Kanban e isso está documentado lá. Isso existe já na literatura. Para falar a verdade, o método Kanban ele não é tão novo assim, né? Nós temos já casos do sucesso desde 2007, então são 10 anos aí que nós temos sucesso documentado com Kanban, né? Agora, o que acontece hoje é que o ágil ele ainda está bastante mainstream, né? O Kanban ainda está Uhum. na curva de adoção de tecnologia ali subindo, né? Já Uhum. cruzamos já cruzamos o abismo, mas ainda estamos subindo para o Uhum. tornado ainda, né? Perfeito. Cara, então nesse ponto, vamos, antes de eu passar para o nosso tema aqui, a gente começar nossa discussão,
Gente, os que estão nos assistindo aqui no Webinar Jam, que podem participar no chat, dei uma boa noite ali agora. Façam suas perguntas, comentários, porque a gente vai usando, a gente vai lendo durante a nossa conversa aqui, a gente vai vendo as sugestões e os comentários e vamos incluindo na conversa, tá? Então, eu peço que colaborem ali. Quem tiver pelo YouTube, pelo canal ao vivo ali, aí não tem como interagir conosco aqui. Yoshima, vamos embora. Quantos gestores estão preparados para a aceleração de resultados? Com tudo isso que tu está fazendo, nessa questão de Kanban. Eu ainda acho, eu já vou começar te provocando, eu ainda acho que o discurso Kanban é muito no nível da execução, muito no nível Sim. da operação, ou seja, queremos otimizar ao máximo esse ponto. E aí eu concordo contigo. Quando começa a trabalhar com limitar o WIP, começar a fazer redução de lead time, melhoria contínua de processo e tudo, pô, não tem como ser mais eficiente e eficaz no aspecto da operação. Sim. Tá, e o resto? É isso que eu queria te ouvir, assim, um pouco. E o resto da organização? A organização não é só isso. Exatamente. Bom, respondendo a sua pergunta, cara, quantos estão preparados aí para aceleração do crescimento? A minha resposta é curta e simples, cara. É muito pouco, são muito poucos, na minha opinião. Tá? São muito poucos, cara. Eu vejo assim, meu panorama que eu tenho contato aqui no Brasil, tá? É que a gente não tem uma cultura de gestão, cara. Tá? A gente não se prepara para ser gestor. Aqui no Brasil, o que acontece muitas vezes, isso é meu contato com empresa de tecnologia, mas outras áreas que eu tenho contato eu vejo, né? Quem se torna gestor é um bom técnico, é um bom cara de execução que resolve, né? É aquele cara mas que isso na gestão começa... mais técnica. Isso na gestão técnica. Isso na gestão mais técnica, porque quando tu fala em nível de executivo é difícil, tu vê até os técnicos subirem para aquele nível lá. Cara, quantos... pegando na área que eu mais atuo, que é tecnologia, quantos CIOs você conhece que não vieram da área técnica, cara? São poucos, na minha opinião. Não, CIO eu concordo contigo, sim. Áreas técnicas do mundo de tecnologia eu concordo contigo. Mas aí vem aquela discussão de, o CIO precisa pensar em business. Sim, mas ele é de natureza técnica, é uma mutação que ele tem que passar para pensar em business. A gente poderia colocar nesse balaio, cara, a questão de departamentalização também, né, que muitas vezes acaba interferindo no nosso trabalho, né? Existe uma teoria, cara, que como eu fui formado em economia, né, cara, que fala sobre, eu não vou lembrar qual que é o autor, né, que ele fala sobre a tendência, né, ou para falar a verdade, como é que eu vou dizer, cara, a natureza do brasileiro é commodity. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de assunto, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a própria teoria lá do Taleb, né, seria o mediocristão, tá? Seria o mediocristão. São aquelas coisas que têm muito pouco valor agregado, né? E isso acho que é uma coisa que a gente tem uma confirmação muito grande na realidade, né? Que se você for pegar as 10 empresas maiores do Brasil, cara, é empresa ou de commodity ou banco, né? Então, são ou empresas, cara, que elas ganham dinheiro simplesmente pelo custo de transação, né? Pela oportunidade de transação, que geralmente banco é isso, né? Ou ela é commodity, né? Ou ela é. Tá, mas o banco é tipicamente bancos são comando controle. A gente sempre vê, tu trabalha também com instituições financeiras, eu trabalho com instituições financeiras, e a gente vê que é difícil levar essa cultura ágil, é difícil levar melhoria contínua para dentro, porque os caras já pensam assim, fala. Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Essa que é a grande questão, né? Porque eles ganham muito dinheiro, né, cara? Eles ganham muito dinheiro. Você não tem motivação para mudança, né? Então, o que acontece? Eles estão numa situação, cara, que por conta de como funciona a nossa estrutura, a nossa economia, né? Eles estão numa posição muito robusta, né? A robustez, cara, ela é muito interessante, só que muitas vezes ela te leva para uma situação que você não vai nem para frente nem para trás, né? Então, a robustez você aguenta as porradas, né? Mas você não aprende, né? Você não é antifrágil, né? Pegando o gancho lá do Taleb, né? Então, o que acontece? Eu vejo que essa
a gente não tem, como eu falei, cara, nas 10 empresas maiores do Brasil, casos de inovação. A gente não é que nem, por exemplo, os Estados Unidos, cara, que você tem lá no top, né? Facebook, Google, né? São empresas que de fato nasceram no extremistão, né? No extremistão. Então, esse que é o ponto que eu vejo. Eu acho que eu fiz faculdade de administração, Parzanello, tá? E era um negócio muito engraçado, cara, que eu via. Porque A administração, hoje tu vê, nada contra os administradores que estejam nos ouvindo, mas a faculdade de administração, ela se torna, é legal, mas ele é especialista em generalidades, né? Não, não, não. Para falar a verdade, cara, quando eu tava lá, eu já trabalhava na área de tecnologia. Eu já tinha até um cargo de liderança numa área de tecnologia, tá? E o que aconteceu, cara? Eu fui para administração exatamente porque eu imaginei que a área técnica não ia me agregar mais em nada, né? Só que, beleza, estamos falando histórias aí de 1995, né? Um pouquinho depois, no 98. Só que na universidade, cara, quando você fazia o curso, o cara imaginava que ou você ia trabalhar em montadora ou você ia trabalhar em banco, cara. Sim. Entendeu? Então, você aprendia lá, cara, Taylor, Fayol, né? Sim. Princípios de geral de administração, né? E nunca era, por exemplo, para aquilo que a gente mais tem hoje, principalmente numa cidade que nem São Paulo, que é serviço, né? Que é Sim. Serviço. Então, esse é um dos problemas que eu falei para você, cara, que é relacionado com formação, né? Eles a gente não aprende, cara, numa universidade de administração, empreendedorismo, por exemplo. Né? Sim, hoje sim, mas naquela época não, concordo contigo. Porque eu acho que até faculdades, acho não, tenho certeza, faculdades de tecnologia têm cursos de empreendedorismo, mas eu acho muito empreendedorismo acadêmico, às vezes, assim, tipo o quê? Não, tipo pegar literatura de. Tá, eu vou ser sacana agora de dizer assim, ó, porque eu conheço professores de. Não, eu conheço vários professores de empreendedorismo que dão uma literatura legal, estão entrando em nível de Lean Startup Model, ensinando Design Thinking, indo a campo, Customer Development, trabalhar no modelo de negócios, saindo daquele velho modelo tradicional. Me desculpem também o povo do Sebrae, mas aquele tradicional de investir em business com um plano de negócios, montando qual a sua perspectiva de receita e tudo. Aí o cara faz todo o documento, tudo é perfeito e vai a campo e dá errado. E o próprio Sebrae apresenta mais de 70% dá errado. Então, nesse aspecto, empreendedorismo, acho que não existe mais. As universidades que eu vejo trabalhando já estão com uma mentalidade hoje nova. Mas eu vejo o ponto, trazendo o tópico de novo assim para o nosso pro debate, por isso que eu te convidei também aqui nessa questão, tu está sempre metendo pau em gestão, né? Nessa questão, não na gestão, nos gestores. Acho que esse é um ponto, porque eu acho que uma primeira discussão que eu tenho visto e criticado muito tem uma linha de ágil que mete pau em gerentes. Eu digo o seguinte, cara, tem gerentes que são gestores e líderes, então não critique o cargo, critique o gestor que tem uma cabeça quadrada e travada. Então, esse ponto da aceleração de resultados, que a gente estava falando antes, se eu estou tentando fazer iniciativas de evolucionária, como tu falou, do método Kanban hoje, de reduzir, porque no final eu quero reduzir lead time. Eu quero reduzir lead time, porque eu quero entregar resultado. O Goldratt já estava certo lá com a meta. No fim, é resultado, é lucro. Se eu vou. E eu não estou falando de lucro líquido, estou falando de lucro bruto. Eu tenho que ter caixa para poder investir. Eu tenho que ter caixa para fazer inovação. Eu tenho que ter caixa para crescer o negócio. Então, como Kanban hoje, é isso que eu tenho uma curiosidade mesmo, assim, dessas empresas que está circulando. É mais middle management que está procurando esse conhecimento? Quem é? É mais operação? Cara, podemos passar para os slides aqui, Parzanello? Pode mandar aí. Deixa eu só dar aqui um. A nossa carinha aqui vai continuar aqui, vai, né? Vai, tá lá embaixo, ali, nós dois. Cara, o que você falou, cara, eu vou colocar aqui a primeira imagem, só para... o apelo, Parzanello, do Kanban, tá? Ele foi desenhado, tá? De fato, cara, para middle manager, tá? Middle management. E a razão disso, qual que é, cara? A razão disso é que
O David era um middle manager. O Mike Burrows era um middle manager. Tá legal? E eles desenharam o negócio para que a gente alcançasse uma das agendas do Kanban. Infelizmente não tem um slide para isso, tá? Mas é a agenda do meio ali, a segunda agenda do Kanban, que é Service Orientation, que é orientação a serviço. Tá legal? Agora, o que seria um serviço, tá? Então eu vou colocar aqui mais um slide aqui para a gente discutir, tá? Aqui você tem a situação clássica que nós vemos, cara, que é um Kanban upstream e um Kanban downstream. O cenário que está aqui é um cenário de tecnologia, tá? Mas a gente tem conversado bastante sobre esse assunto aqui, cara, o upstream, que é o Kanban aqui, voltado para produto, negócio, marketing, vendas, posicionamento e tudo mais, tá? Esse é um assunto que hoje está bastante quente no Kanban, cara. Lean Kanban North America esse ano, lá em Washington. Tem um cara que vocês quiserem seguir, é o Patrick Stewart. O nome dele não é exatamente esse, tá? Eu posso depois aí passar a referência. O nome dele é Stewart de um jeito escrito meio esquisito, tá? Mas se você procurar portfólio, se você procurar Upstream Kanban, tá? Você vai, ou Discovery Kanban, tá? Procure Discovery Kanban no Google que você vai chegar no Patrick, tá? É ali que está, cara, geração de opções que nós chamamos, né? Quais são as oportunidades que de fato nós vamos atuar no mercado, tá? E isso não é somente, né, a questão de delivery, né? Aí a gente vai começar a falar sobre aqui é Discovery mesmo. Exatamente. Cara, quais são as oportunidades que existem, né? A frase lá do nosso amigo Tachiono, cara. Geralmente o problema não é você achar boas ideias, o problema é encontrar quais são viáveis, né? Eu estou parafraseando aí uma frase lá do nosso amigo Tachiono, né? Então, esse é um ponto que já vai começar a falar um pouco sobre aceleração de crescimento. Só que, cara, para você chegar nesse ponto, né, você tem que ter maturidade. Para você chegar nesse tipo de discussão, você tem que ter, por exemplo, capacidade de entrega, né? E nem todas as empresas estão num ponto de maturidade para começar a discutir isso, né? Tá, mas por que você diz isso? Por que você diz? Eu te faço essa pergunta pelo seguinte ponto. Eu tenho trabalhado muito, que mais eu dou consultoria nesse nível, tá? No teu Upstream Kanban. Em que termos? Porque eu trabalho muito com a análise da estratégia de negócios. Então, uma das coisas que eu adoro fazer, quem estiver me ouvindo vai achar estranho, mas é abortar um projeto antes que ele nasça morto. Isso. Ou seja, é uma expressão pesado que eu falei, mas é bem isso mesmo. Ou seja, tem projetos que já nascem mortos, ou seja, a gente vê que eles não têm valor agregado, não têm retorno de investimento, e a gente consegue descobrir isso já num estudo de business case, no retorno de investimento, que foi o meu último webinar, não foi o último, foi o penúltimo webinar com o Rio dos Santos. Tá? Então, nesse ponto a gente tenta estudar ali, porque quando cai no delivery, eu tenho certeza de tudo que vai ser feito? Não. Hoje a gente está esperando um delivery com base em experimentação e aprendizagem. A gente sabe disso. Eu espero que o delivery seja com base em experimentação e aprendizagem. Mas é muito claro, assim, ó, à esquerda, o teu Kanban de produto ou business é discovery, é o problema. E o da direita é a solução para o problema. É isso que está sendo discutido hoje. A separação que a gente tem hoje é muito clara, né? O Kanban Upstream, cara, o Kanban de Discovery, ele vai adquirir opções, ele vai pesquisar mercado, ele vai fazer algumas experimentações mais baratas, né? O Kanban de Delivery, o Kanban Downstream, ele seria o Kanban de fato de converter opções, né? Aí ali você tem no meio ali, cara, eu coloquei um cara ali, que eu aproveitei um slide anterior de uma palestra, né? Aqui no meio você tem o que, cara? Você tem aquele momento que você de fato se compromete, né, com o cliente. Então, esse ponto de comprometimento que é algo muito importante, é algo que deixou de ser uma opção, se tornou de fato algo, não, isso aqui nós vamos tentar converter, cara, isso aqui a gente vai tentar ganhar dinheiro com isso, né? E esse ponto, cara, nós chamamos no Kanban de ponto de comprometimento, commitment point, ali, geralmente, na maioria das organizações que eu tenho contato, ele não é claro, cara. Entendeu? Então, não é claro onde? Deixa eu entender melhor. Por que ele não é claro? Ou em que não é claro? Porque isso é uma tomada de decisão. Sim, porque é uma tomada de decisão ali. Geralmente ela não tem um racional da forma que você está comentando. Entendeu?
Às vezes, cara, o projeto nasce, cara, a iniciativa nasce olha, eu tenho que bater meta. Geralmente ele nasce porque, eu tenho poder político, eu quero. Tá? Eu estou tendo contato com uma organização agora, cara, que está faturando bilhões, né? E tem uma área, cara, dessa organização que são muito poucas pessoas, que elas fazem, na verdade, uma operação que nem é, cara, produtiva, é uma operação de trade, né? Só que, cara, são ali 70 pessoas, 50 pessoas que o resultado dessa área é bilhões, cara, é praticamente 50% do resultado da operação. Então, esses caras, o que acontece? Eles têm poder político pela simples presença, cara, de uma parcela muito grande, né, do centro de lucro nessa área, entendeu? Então, é que eu falei, esse ponto, cara, de comprometimento, cara, geralmente, tem projeto que nasce já com a premissa que não, a gente tem que fazer, entendeu? Antes mesmo de você fazer toda essa análise, Parzanello, eu vou dar a minha opinião para você, cara. Geralmente, eu começo fazendo um trabalho downstream, tá? Porque geralmente você mexer upstream, cara, geralmente eu não entro na organização com o poder político para fazer esse tipo de mudança. Sim, entendeu? Tu acaba entrando Eu pelo entro lado na técnico. organização, Sim. isso. Não é nem o lado técnico, cara, seria a gestão do delivery, né? A gestão do Sim, delivery. é o middle management tecnológico, vamos dizer assim, middle Isso, management tecnológico. entendeu? Certo. Cara, geralmente o meu trabalho, ele sobe para cima até o C-level, né? Só que a insatisfação que geralmente eu tento resolver é exatamente porque você concorda comigo, parceiro, que se você não sabe a sua capacidade, cara, Sim. toda iniciativa vai ser um business case meio morto, porque você não tem maturidade nem sequer de fazer um delivery, cara. Entendeu? Pois é, agora eu vou te falar de coisas que até o porquê do título, né? Para quem não sabe, geralmente os títulos, a partir de algumas pequenas conversas eu com o convidado aqui, eu acabo batizando Sim. algum título que ele goste, mas é bem num ponto de vivência. E é isso que eu quero te passar, porque eu mais vivo o upstream teu aqui. O meu mundo hoje é o da tua esquerda aqui. E o teu é da tua direita mais aqui. Tu sobe e eu acabo descendo. Esse é incrível também, porque a gente começa a trabalhar, eu trabalho da esquerda para a direita, e eu vou te falar a primeira coisa interessante. Eu não estou sentindo falta na esquerda, num início, de Kanban. Vou falar uma coisa que talvez tu ache engraçado. Scrum funciona na esquerda. Só que não Scrum em team level. Ou seja, esquece o Scrum método. O que funciona? Cara, as empresas têm um modelo de governança de reuniões periódicas, porque a semana continua sendo semana. Então, várias empresas têm aquela reunião semanal de análise de resultados. Uma hora por semana, um board de diretoria. Eu trabalhava numa empresa de mais de bilhão, e o que acontecia? Toda semana, segunda-feira, das 14 às 15 horas, o board de diretoria se reunia para ver resultado. O nome da reunião era Resultado é o que resulta. Já de cara, assim, queremos ver o que resultou, não queremos desculpas, mesmo que verdadeiras. Tá? Então, era resultado. A partir daí, essa reunião não era para levar para uma análise causal e tudo. Não, ela é uma reunião semanal, é como se fosse a daily do team level, mas é uma weekly. O que acontece é que na semanal, sim, na mensal, sim, aí tu começa a ter uma retrospectiva mais crítica de estrutura, de governança, de processo, de várias coisas, mas não no nível lá embaixo, no nível tomada de decisão, diretoria. Então, o que eu quero dizer é, o backlog não vira um product backlog, mas ele é um business backlog. Então, tu vê que dá para fazer algumas traduções e usar como na época que o Alexandre Magno tinha proposto, acho que não saiu o livro que ele estava iniciando a escrever, chamava Executive Scrum. Aí é outro universo, não é o team level Scrum, é outro mundo. Cara, tudo que você descreveu agora, na minha opinião, é aquilo que nós chamamos no Kanban de cadências, né? Sim. Até o slide para isso que a gente pode falar, tá? Acho que aí pode até sair um pouco aí, mas vamos lá que eu vou. Tu quer seguir ali? Não, eu te falei disso, porque sabe o que acontece, enquanto não sei se tu vai avançar o slide, é um ponto seguinte, cara, o mundo do teu upstream Kanban aqui, ou seja, o teu mundo do business,
que não é só teu, é o das empresas. Para mim, o que mais atrapalha é assim, ó, não entender conceitos e princípios fundamentais que acontecem no teu mundo da direita. Por exemplo, eu vou começar a empurrar projetos para o da direita. E aí tu Sim. fica cobrando prazos e coisas do tipo, mas tu está destruindo o sistema. É uma transferência de risco, geralmente, isso, né, Parzanella? Uma coisa que eu vejo muito acontecer no nível do business, do negócio, né? Eles sempre usarem como bode expiatório a falta de capacidade, a falta de previsibilidade ou a falta de competência downstream, né? Então, essas reuniões de status que você comenta, eu não consigo ver tanta maturidade do jeito que você está vendo. Geralmente é um gestor falando assim, poxa, cara, mas eu tenho um projeto aqui, cara. Esse projeto aqui é um projeto muito bom, cara. Esse é um cara que vai, geraria um retorno absurdo para a organização, mas se não fosse esses caras downstream aqui, cara, que não entregam, não conseguem fazer o delivery, entendeu? E se transforma, cara, numa situação de falta de confiança, né? E se você tem falta de confiança, você não consegue começar a ganhar maturidade, né? Mas é Uma falta de coisa confiança ou é falta de conhecimento? Porque assim, ó, a maioria dos gestores não tem visão sistêmica, cara. Então, mas um gap que nós temos, cara, de conhecimento, de comportamento de gestor, né? Cara, o David hoje mesmo, cara, tava lá no Kanban Coach Masterclass com ele fala muito sobre essa questão da sociologia da mudança, como que você usa, né, a parte mais soft skill do Kanban para você conseguir motivar a mudança e tudo mais, né? O que ele fala muito, cara, hoje eu achei bastante interessante, foi um aprendizado de hoje, é que geralmente, cara, no exército, cara, numa organização militar, qualquer que seja, né, ele nunca vai fazer, cara, uma estratégia que seja além da capacidade, né? Isso foi um grande aprendizado, né, na Primeira Guerra Mundial, onde morreu muita gente, cara, simplesmente porque o típico general ele tinha o mesmo comportamento dos nossos gestores de hoje. Vou dar uma meta ousada para você, entendeu? Sim. E isso é uma questão, cara, a gente consegue ver no Kanban só organizações que têm maturidade mais alta, que elas conseguem ter esse entendimento de ter uma estratégia adequada à capacidade, né? Então, Não, antes de você pensar em fazer um plano mirabolante, cara, você tem que ter capacidade, né? Não, eu tô rindo porque tu contaste isso aí agora. Eu fiquei imaginando, né? Que nem o cara vai encarar um cara 2 vezes o tamanho dele, assim, sangue nos olhos, vai lá, meta. Confia que a gente vai bater a meta. Cara, vai terminar com sangue no corpo inteiro, se não terminar morto. Exatamente. Ou seja, é isso, é não entender a sua capacidade, né? É Isso. não conhecer Então, a sua aí que eu falo para você, a crença que nós temos no Kanban, isso aí é uma grande discussão que tem tido hoje no mercado, né? Uma das coisas que começou a surgir no mundo ágil, mas isso aí é uma discussão antiga, para falar a verdade, em gestão, que é a nossa famosa eficiência e eficácia, né, cara? Entendeu? Então, o que eu vejo é o seguinte, o que a gente tem aprendido com o Kanban, cara, é que você tem que ter um mínimo de capacidade, um mínimo de eficiência, entendeu? Para você começar a tomar decisões melhores de eficácia. Tá? Então, alguns discursos, cara, que eu vou falar lá no Lean Kanban Brasil, que tem alguns discursos sobre entrega de valor, tá? Que eu acho discursos bastante vazios, cara. Isso principalmente na comunidade de análise de negócio, isso é muito corriqueiro, isso é muito frequente acontecer, né? Aquele papo, às vezes tem alguns slogans que surgem no mercado, né, cara? Vamos focar em valor, né? Isso foi um aprendizado que eu tive com o Nassim Nicolas Taleb, né? Cara, esse discurso, na minha opinião, cara, é discurso do mediocristão, né? O mediocristão, cara, você consegue definir o que é valor upstream, você consegue saber, olha, eu, por exemplo, cara, vou abrir uma turma no meu negócio de treinamento, vou abrir uma turma no Rio de Janeiro. Tá? Eu sei, cara, que o meu negócio ele não vai conseguir, cara, de treinamento crescer 300% de um ano para o outro. Tá? Isso é virtualmente impossível, né? Teria que clonar o Rodrigo tal. Para eu ganhar essa capacidade ia tomar bastante tempo. Né? Ao mesmo tempo, cara, que é difícil você fazer o build da capacidade no mediocristão, o mediocristão geralmente ele é bastante previsível. Eu consigo, cara, com uma grande assertividade, definir, cara, quanto que eu vou vender em treinamento no ano.
entendeu? Tá, mas considerando Isso que é o o meio de gestão. mundo, mas considerando que o Oi? mundo se curve, considerando que o mundo se curve ao teu planejamento, né? Porque hoje muita gente continua fazendo orçamentos anuais como se o mercado, a economia não fosse mudar, nenhum Uhum. concorrente digital, como é que eu vou dizer, desvirtuando o modelo de negócio apareça. Então, Isso. esse é o ponto. Vê, o Rogério está comentando ali, ó, como a capacidade não é clara, a força de dizer não é fraca, é isso, Rogério? Uma capacidade, a força de dizer não é fraca, não entendi. Ou como é que ficou Será que ele quis dizer a ali? força de dizer não, é isso? Não. Ah, é exatamente. Perfeito. Faltou uma vírgula ali, tá? Desculpe. Como a capacidade não é clara, a força de dizer não é fraca. É exatamente isso. Certo. Uhum. Então, isso eu concordo, Rogério. Eu vejo direto isso até trabalhando na área de negócios. Porque quando a gente começa a trabalhar com essa melhoria em negócios, o que acontece? Eu, com análise de negócios enxuta, eu procuro reduzir o lead time não da operação, é o lead time da conquista de resultado de negócio. Então, na conquista de resultado de negócio, eu quero entender se o delivery sabe da sua capacidade, sabe medir, porque aquela história do aumento da variabilidade na entrada diminui a previsibilidade na saída. Infelizmente, poucos Uhum. sabem disso. Aí o que acaba Não. acontecendo é que a gente começa a diminuir a variabilidade da entrada com uma análise de negócios mais bem feita no início. E aí começa a vir à tona os gaps de capacidade da saída. A gente começa a ver que realmente os caras não conhecem a sua capacidade. Isso eu acho que o Kanban realmente traz à tona uma Uhum. forma de quantificar isso. Então, Tem exatamente, é o como que eu falei. falar um pouco do Kanban, para quem pode estar assistindo a gente e não sabe, Uhum. não o basiquinho, mas só o princípio, assim. Tá legal, é como eu comentei, você tem focado bastante, parceiro, no Kanban, cara, no sistema Kanban. Tá? Então, o método Uhum, Kanban ele é um pouco mais, seria como se fosse um superset, ele funciona em cima, você tem um método, você tem o sistema Kanban aqui, o método Kanban é uhum, um superset em volta disso, tá? uhum, Aproveitamos aí ideias do Lean, ideias do Ágil também, tá? Mas como eu falei, cara, a ideia básica do Kanban, cara, é você ter uh, uma forma objetiva de você melhorar o seu processo. Então, o uhum, Kanban simplesmente ele é um conjunto lá de 3 princípios de gestão de mudança, que são muito simples, tá? Comece com o que você faz hoje, concorde em buscar a mudança evolucionária e melhore a liderança. Então, crie a liderança top-down, bottom-up. Esses são os 3 princípios de gestão de mudança. Então, essa que é o diferencial do Kanban, na verdade, são os princípios de gestão de mudança dele, tá? Que uhum, começa com o que você faz hoje. A gente é bastante contra no Kanban a revolução do processo. É aquela ideia de que, olha, tá tudo errado, vamos mudar tudo. Qualquer uhum, processo que seja existente, cara, ele vai ter capacidades e vai ter defeitos, né? O que a gente tenta fazer com o Kanban muitas vezes é ampliar as capacidades e remover os defeitos, remover as fragilidades que nós temos, né, no uhum. processo. E ele funciona basicamente no sistema puxado. A ideia do sistema puxado é bastante intuitivo. Quando eu tenho capacidade, eu puxo mais trabalho para ser feito. Quando eu liberei capacidade, eu puxo mais trabalho para ser feito. Com isso, você tira o quê? Você tira o abuso, né, do sistema de trabalho, você tira o overburden, né, você tira a sobrecarga do trabalho lá, o Mura, né, do Uhum. Lean. Então, qual que é a ideia dele, cara? A ideia dele é você ter uma forma de gradativamente ir melhorando o seu processo de forma contínua e sem objetivo definido, né? Então a ideia do Kanban é exatamente, você nunca vai na sua vida, cara, levantar uma bandeirinha falando, eu sou Kanban, eu consegui ser Kanban, não existe isso. Para falar a verdade, é uma jornada que não tem fim. Quanto mais Uhum. você melhorar Melhoria o contínua. processo, a filosofia exatamente da Toyota, né? Não é você chegar em Kaizen. algum lugar e falar, sou ágil, estou usando o negócio tal, e com isso criar uma escala de troféu, né? Em cima de um determinado método. Então, o Kanban, eu costumo falar que ele é um método sem metodologia, tá? Então, eles são, como eu falei, são 3 princípios de gestão de mudança e 6 práticas bastante simples, porém, a ideia dele é, como ele é um método sem metodologia, ele é um método sem ideologia também, né? A gente
a evolução, cara, a gente usa como metáfora a própria evolução biológica, né? A natureza ela não tem uma meta com a evolução, né? O que o Kanban traz é cada vez mais você vai estar fazendo o que nós chamamos de o fit for purpose que o David fala, né? Se você não está adequado ao mercado, você muta, você faz evolução. Isso é a ideia de você estar continuamente se adaptando, né, à necessidade do mercado. Essa que é a ideia. Né? Agora, isso que acontece, você pode aplicar Kanban em qualquer nível, né? Você pode aplicar Kanban, como eu mostrei aqui, no nível downstream, você pode aplicar Kanban no nível upstream, você pode usar um Kanban a nível de portfólio, né? Só que o seu diagnóstico, Parzanello, está muito certo, cara. O Kanban em si, ele foi feito como uma abordagem, cara, middle management para cima, middle management para baixo. Tá? Então, geralmente, cara, o meu trabalho é criar a liderança no middle management para que a transformação aconteça. Para que eles... Qual que é a grande pergunta, né, cara, que o middle manager não consegue dar, né, cara? São duas, para falar a verdade. Ele não consegue responder, muitas vezes, hoje, duas perguntas, né? O middle manager, na minha opinião, cara, ele não consegue dar boas respostas para cima, tá legal? Ele não consegue... Capacidade. ele não consegue, cara, para falar a verdade, ter comprometimentos muito decisivos, muito objetivos para cima da organização, para o C-level para cima, e ele também não tem, cara, confiança para tomar decisões, cara, para baixo também, né? Chega lá uma pessoa, qual que é o dia a dia do middle manager, né, cara? Chega lá uma pessoa, seria muito interessante se a gente adotasse a tecnologia tal, ou se a gente usasse a prática tal, ou se contratasse mais tantas pessoas, ou se a gente adotasse a ferramenta tal, né? E ele não consegue tomar uma decisão acertada, né? Ele não tem muitas vezes, cara, capacidade de observar economicamente um sistema e tomar esse tipo de decisão, né? O que você está fazendo, Pazanello, na verdade, cara, é muito mais parecido com algo aí que eu vou deixar aí com a pulga atrás da orelha para você, cara, que é o Enterprise Services Planning, cara. Você bata um papo com o David lá no evento no Lincoln Brasil, tá? Aliás, cara, eu vou passar aqui, quem tiver interessado no Lincoln Brasil, estou passando aqui exatamente agora, um código de desconto para a conferência principal e para também os workshops, tá? Tá lá em São Paulo, sábado. Sábado é a conferência principal no Gran Mercury. Isso, lá no Gran Mercury. Pergunte lá para o senhor David Anderson, cara, o que você está fazendo é o que ele chama de Enterprise Services Planning, cara, que é a ideia de você fazer top-down uma transformação. Tá? A ideia do Enterprise Services Planning, cara, é começar com o cliente e vir de cima para baixo da liderança, do C-level para baixo, fazendo a transformação. O Kanban sempre teve essa natureza muito bottom-up, ou middle-up ou middle-down, tá legal? Então, o que você tem falado mais, cara, é o que nós chamamos no Kanban de strategy review, né? Revisão de estratégia, para falar a verdade. Né? Exatamente. Então, tem Na muito realidade, alinhamento com... Até eu queria... tu tinha outro slide aqui, né? Cara, para te falar a verdade, deu uma travada aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Você consegue passar aí? Pode passar, Pazana. Ó, Kanban de produto, a gente está falando nuvem de ideias. De trabalho comprometido. Tá. O meu, quer que eu siga passando? Qual é o slide que te interessou? Não, eu queria te mostrar um slide, até botar aqui nesses minutos, temos uns 10 minutos finais aqui. Kanban não é um método team level. Isso é um ponto que eu comentei, você pode usar Kanban em qualquer nível, né? Para nós é o seguinte, cara, tem fluxo, ele é kanbanizável. A gente tem esse termo que a gente fala em Kanban, que é serviço, né? Service Orientation, geralmente para o middle management, isso interessa muito, né? A gente enxerga, cara, qual que é a estratégia de escala com Kanban? A estratégia de escala com Kanban é você enxergar cada serviço como algo que é interdependente de outros serviços na sua organização, e a ideia, os princípios, né, de escala do Kanban são: kanbaniza cada um dos serviços, né, e faça com que a relação entre eles seja mais clara e seja mais ágil, né, seja mais natural. A gente tenta administrar o negócio como se fosse um sistema orgânico, né, não um sistema mecânico, né. A gente não gosta muito das abordagens de escala, de ágil hoje, né, que a metáfora não, cara, o paralelo que eu faço é com
O paralelo que eu faço é com um conceito que o Nassim Nicholas Taleb também fala, cara, que é o Soviet Harvard, né? Ele tem uma crítica muito grande com a Universidade de Harvard, que ele fala que é aquele controle centralizado, né? Aquele controle que você desce uma estrutura na organização, tá? E fala, não, vai funcionar como esse relógio aqui, né? A gente não acredita nisso, a gente acredita que é uma organização, um sistema orgânico e tem que ter relações interdependentes entre si, né? Então a ideia do Kanban é kanbaniza cada um dos serviços e melhora esse serviço para que eles entreguem mais resultado, né? É que o Então, Kanban ele muitas tem uma vezes... coisa interessante que eu acho bem o lado da gestão do século XXI mesmo, assim, contra hierarquia e mais rede, né? Você está mostrando rede. Quando eu vejo Sim. aquelas colunas ali, todo mundo sabe, todo mundo não. Quem está vendo isso aqui não sabe o que é um Kanban. Cada coluna aqui é uma etapa de um processo, de um fluxo de trabalho. É isso que acaba Exatamente. acontecendo. E aí o que acaba acontecendo é que, na realidade, é teoria das filas, né? Tu tem uma fila de demandas que tu tem que fazer fluir o mais suave possível, rápido possível, em ciclos curtos. Exatamente. Então, Cara, descartando opções que você não quer fazer, né? Opções que não são economicamente boas, né? Então, no trabalho de conhecimento, a gente usa alguns paralelos, né, com a manufatura, né, mas temos diversas limitações, né? A gente não pode trabalhar, por exemplo, com fila first in, first out no sistema de trabalho com conhecimento. Você tem que ter opcionalidade, sim, você tem que ter isso. forma de você melhorar a eficácia, né? Mas a Ele é um ideia aqui que eu processo. estou comentando que a gente tenta modelar como se fosse algo orgânico que vai evoluindo, né? Uhum. O que eu acho Por isso que eu interessante. ia. Fala. Não, só um parênteses rápido. Por isso que eu ia dizer o seguinte, ó, no mundo, porque esse Kanban, só para ter uma ideia, quando eu pego equipes comerciais, que aí Sim. não estou com desenvolvimento de software, eu trabalho com muitas equipes comerciais e de marketing, a gente fez alguns trabalhos legais nisso, e equipes comerciais, como é que eu pego o Kanban? Cara, é o CRM do cara. Se pegar uma ferramenta tipo um Pipe Drive da vida, você está enxergando, o pessoal Sim, fala o funil de vendas. Cara, exatamente. eu não gosto de falar funil de vendas. O funil, quem diz que é um funil? Porque às vezes quando tu enxerga um gargalo no processo, tu vê que o cara tem poucos leads e vai aumentando. Então o funil é o contrário. Então, o funil é o contrário, porque o cara tem um monte de. Ele tem poucos leads, ele vai fazendo prospecção e a equipe não está conseguindo fazer girar o processo comercial, né? A fazer a conversão. E quando a gente enxerga, tem um monte de proposta aguardando resposta. Propostas Sim. comerciais aguardando resposta. Eu vou dizer, beleza, e ele vai ficar dormindo. Aí o cara vai dizer, vou limitar o WIP de proposta comercial posta na rua. Isso. Só que aí tu Tem começa a ver o uma, seguinte. Fala, manda. tem uma lição que eu aprendi uma vez, cara, de um gestor que eu tive há muito tempo atrás, que ele falava assim pra gente: pô, quando é que vocês vão parar de emitir proposta e começar a vender, né? É É... esse que é o ponto. Eu, eu uso, eu, eu uso um Kanban basiquinho, feijão com arroz num Kanban, e tu já começa, ou seja, em cima do CRM, diz assim, cara, vamos organizar esse fluxo para trazer à tona onde está o problema, que são os gargalos. Vou trazer os gargalos à tona e Exatamente. ver como é que vocês vão resolver os gargalos. Então, eu concordo contigo, isso aqui está em todos os lados. Sim, E aí sim. o ponto que eu enxergo é o seguinte, Rodrigo. Vocês, quando falam assim, o método Kanban, para mim parece gerenciamento de projetos hoje, assim, não no aspecto do gerenciamento de projetos. Eu Sim. quero dizer a tribo de gerenciamento de projetos. Estou Uhum. trazendo tudo para baixo da bandeira chamada gerenciamento de projetos. O PMI Sim, leva sim. lá análise de negócios, agilidade, gerenciamento de portfólio, gerenciamento, eles botam tudo. Daqui a pouco tu vai ver o PMI certificando Kanban em Sim, gerenciamento de eu projeto. acredito que isso vai acontecer, né, cara? É uma natureza da tribo deles, né? Então, o que eu vejo, cara, é que a nossa filosofia, para falar a verdade, é que a gente não é, cara, como é que eu vou dizer, um grupo socialmente coeso, né? No Kanban. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que ali dentro você pode inovar do jeito que você quiser, né? Então, apesar da gente ser uma tribo que ainda está em formação, né? O que a gente vê na nossa tribo é que as pessoas vêm e vão, elas não ficam muito tempo às vezes, né? Algumas lideranças vão atrás de outras coisas, vão procurar outras coisas, né? É a filosofia que nós temos, cara, é que a gente quer criar algo
bastante orientado a ideias experimentadas, né? Por que que no Lean Kanban Brasil o nosso slogan é orientações práticas e pragmáticas de gestão, né? Porque a gente acredita em coisas que a gente consegue implementar na próxima segunda-feira, né? Então, Tá, então o nesse que a gente... ponto de próxima segunda-feira, eu te interrompendo aqui, temos 10 minutos aqui, fazer uma resultado, ou seja, quais são os principais resultados que vocês estão enxergando na organização, assim, tu e outros parceiros aí de negócio que vocês estão vendo, assim, porque você tem trabalhado com middle management, com os times, muito em desenvolvimento de software, mas também trabalha em outros times, resultados, assim, redução de lead time, que mais? O que você tem Cara, o enxergado? principal, para te falar a verdade, né? Se você quiser aí passar, deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Eu quero colocar nesse Tá último slide rodando. aqui, cara. É o modelo de maturidade que o David está lançando, né? Legal. Agora, essa aqui foi uma tradução que eu e o Celso Martins fizemos, né? Talvez o Zoom aí Uhum. não esteja tão bom para o pessoal, mas a gente tem olhado o seguinte, né? A nossa filosofia, respondendo a pergunta, cara, do próprio webinar, né? É, o, cara, como é que a gente consegue acelerar resultado? A filosofia do Uhum. Kanban, cara, é que você tem um processo para você fazer isso. A gente não acredita num Kanban, cara, que, por exemplo, a ideia lá do Salim Ismail, cara, organizações exponenciais, né? As pessoas sempre imaginam que isso vai acontecer de uma forma muito rápida numa organização, tá? A gente não acredita muito nisso. A gente acredita que a gente tem que primeiro fazer, cara, a maturidade da sua capacidade, para aí sim você conseguir, cara, começar a entregar bons resultados, né? Isso aqui é bastante intuitivo, cara, é que a gente fala lá em maturidade 0 e maturidade 1. Cara, são empresas que estão ali próximo do caos. Ou são empresas que estão começando a querer sair do caos. Então é uma situação que as pessoas estão completamente sobrecarregadas de trabalho, você não tem qualidade, você não tem previsibilidade, você não tem nada, dificilmente você vai tomar uma decisão acertada de negócio, entendeu? Se você O não que tiver é o algumas nível coisas no zero ali lugar. que eu não consigo ler? O nível 0 é desconhecido, cara. É desconhecido. Desconhecido. Eu posso depois Tá. passar esse Tá. Mas PDF pro pessoal. quando você falar ali, lê eles para quem estiver vendo aqui, só ter uma Tá. ideia. Então, maturidade Nível 0, zero é desconhecido. maturidade 1, cara, é desconhecido e emergente. Tá? Cara, Emergente, quando tá. você tem maturidade 2, você tem um processo, cara, que te dá o resultado, tá? Várias vezes. Então, nós falamos que isso aí, cara, significa que o seu processo, ele já está num ponto, cara, que ele é, como a gente falava lá no CMMI, repetível, tá? Então, você já tem o Sim, quê? Senso do processo, tá? é o Então, por 2, exemplo, uma coisa que você coloca, é uma coisa que você coloca para ser feita, ela é feita, tá? Só que às vezes, cara, não atinge alguns SLAs, às vezes não Uhum. sai com a qualidade que o cliente queria, não sai no tempo que o cliente queria, mas sai, tá? Então esse seria o processo 2 que é o definido. Tá? Uhum. Quando você chega no gerenciado, cara, significa que você está já deixando o cliente satisfeito, ele já está ficando contente, cara, com a data que você atende. São parênteses, Ah, vocês estão com foco bem no Muri mesmo, né? Ali, oi? que é o, O o Muni Muri, ou seria seja, tu pegou a organização maturidade desbalanceada, tá isso. desbalanceado, tu vai tentar balancear de Zero, cara. 0 a 2, cara, o que a gente está combatendo basicamente é o Muri. Tá? Tá. 0 a 2, Que é o cara, é Muri. desbalanceamento, assim, da... A gente fala que nível 2, os trabalhadores estão felizes. Tá? Eles Uhum. não estão mais sobrecarregados de trabalho, cara, estão conseguindo fazer o trabalho deles com qualidade, mas Uhum. ainda, logicamente, que dá aquelas pisadas de bola com o cliente. Né? Cara, Perfeito. o nível 3, você começa a satisfazer o cliente, você começa a tornar o cliente. Uhum. O que o David falou hoje que eu achei muito interessante, cara, é que geralmente nós não compramos nada de organização nível 1. Você Uhum. não compra, cara, pizza numa organização nível 1. Você não compra celular, cara, numa organização nível 1. Mas Se comprar, geralmente você você nunca trabalha. compra mais depois, né? Você nunca mais Isso, vai comprar. geralmente, mas, cara, o que acontece muito é que geralmente você trabalha numa organização nível 1, entendeu? Então, o nível 3, cara, significa que você está começando a atender a expectativa do cliente. O Uhum. nível 4, cara, seria, além de você atender a expectativa do cliente, você está tendo lucro, você está tendo resultado financeiro, né? E respondendo à pergunta do próprio webinar, Parzanello, o que a Nilson, gente Rogério. enxerga, cara, é que isso como é que eu falo pra você, cara? Isso é evolutivo, cara. Você nunca vai Qual a conseguir, pergunta que cara. você está falando? A última lá, principalmente em um ambiente com várias áreas demandantes? Qual a pergunta que você está falando? Ele está falando, na verdade, uma pergunta sobre safe aqui.
Não, da primeira pergunta do Rogério foi qual a sua opinião sobre safe? No mundo real é possível alinhar os trens que ele botou lá em cima, né? Ou seja, alinhar as coisas. O Rogério deve ser mineiro aqui. Mas é isso aí. É Não, possível o alinhar safe as tem um coisas. conceito, o safe tem um conceito do trem, né? Rogério, é o Uhum. seguinte, cara, o Kanban, cara, ele vai partir do Eu pressuposto sei, que... por isso que eu tô brincando do Do quê? mineiro. Ah, do Eu tô mineiro. brincando do mineiro. Eu sei que tem o trem, não sei. Isso. Eu não acredito, cara, que a gente tem que. Minha visão, tá, Rogério? Você consegue cambanizar um safe. Temos aí pessoas que já têm tentado fazer isso, temos casos aí dentro da linha Kanban University, tá? Agora, como eu falei, o Kanban não julga, né? Se você está usando o safe, você consegue ter uma orientação a serviço no nível do programa, no nível do time e tudo mais, tá? Então, não são incompatíveis aí, Rogério, perguntando. A ideia do Kanban, cara, começa com o que você faz hoje. Se hoje você faz Scrum, se hoje você faz Caos, se hoje você faz Safe, se hoje você faz qualquer coisa, né? A ideia do Kanban é ele colar no seu processo e começar a mostrar as disfunções, né? Uhum. Agora, voltando aqui à maturidade, parceiro, que o que a Certo. gente enxerga, cara, é que você só vai conseguir ter resultado econômico consistente, né? Tem gente que a gente fala ali que tá ruim de ler, mas no nível 4, cara, significa que você está satisfazendo o acionista de longo prazo. Tá? Uhum. Então, vamos voltar ali, cara. Nível 2, cara, as pessoas na organização estão satisfeitas, tá? Nível 3, cara, o Uhum. cliente está satisfeito. Nível Uhum. 4, cara, o acionista de curto prazo está satisfeito. Então, você está começando a fazer um dinheiro, entendeu? E quando você vai, cara, ali para o otimizado, significa que o acionista, cara, de longo prazo também está satisfeito, tá? Uhum. O nível 6, cara, que é raro acontecer, congruente, né? Seria que a sobrevivência da organização está garantida no longo prazo, tá? Uhum. Então, Sim, o por que a isso gente o tem notado, cara, é antifrágil. que... Oi? É o antifrágil. Por isso o Então, a antifrágil. gente fez Frágil, uma resiliente, ligação... robusto e antifrágil. Sim, vocês pegaram Isso. o antifrágil do Taleb aqui. Isso, exatamente. A gente fez uma ligação, né? O David tem estudado bastante Taleb, a comunidade Kanban em geral tem estudado bastante Taleb. E respondendo a sua pergunta, a gente imagina, cara, que isso é gradativo, né? Você está com uma Uhum. organização ali estabilizada. O que eu vou falar um pouco, por exemplo, lá na minha palestra no Lean Kanban Brasil, é que, cara, na minha opinião, toda organização tem que ter uma vaca leiteira, né? Toda organização, cara, ela tem que ter financiamento, no ponto que você comentou, né? Tem que ter um caixa para ela Uhum. começar a fazer experimentação, né? No fundo, cara, todo mundo, muitas vezes, que faz inovação, ela quer simplesmente sair do mediocristão, né? Quer sair daquela renda recorrente, quer ter um ganho mais exponencial, né? Só que a gente imagina, cara, que isso é um processo longo, cara. A gente não vai conseguir sair do nível 2, cara, para o nível 6 num prazo curto, né? Existe uma lição de casa a ser feita, né? Então, a gente tem falado aí que esse modelo de maturidade Kanban, cara, seria uma ideia para você ter como se fosse, cara, um roadmap, né? Para você Uhum. conseguir agilidade a nível organizacional, né, a nível de toda a organização, né? Então, esse é o caminho que a gente imagina, cara, para você conseguir ter o crescimento aí que o título do webinar fala, né? E ser um líder, Entendi. né? Ser um líder que faça essa transição, né? Aí vem o meu discurso lá no evento, É. porque na realidade eu consigo trabalhar de baixo para cima e de cima para baixo juntos. Se eu trabalhar com uma Uhum. forte liderança no topo, aí tem um pouco Sim. sim, muita coisa de organizações exponenciais faz sentido sim, tá? E Uhum. tem o lado de crescer a base, porque eu concordo contigo, se vier só com as maluquices e vamos mudar o mundo e perfeito e show de bola aqui de cima, Uhum. mas tu não tem a base para entregar o teu nível um, eu concordo contigo. Tu pede pizza uma vez Sim. e nunca mais tu pede. Nunca mais tu pede pizza daquele Exatamente. lugar. Ela não é Como eu consistente, ela não comentei, se sustenta. como eu comentei contigo, cara, tá vendo essa palavrinha que tá aqui? Tá bem ruim de enxergar aqui, cara, mas é Einheit. É uma palavra em alemão que significa alinhamento, né, cara? Uhum. Então, o que as organizações estão querendo, na verdade, Parzanelli, é uma estratégia, cara, que seja entregue, né? Que a organização consiga ter capacidade, cara, para É entregar. isso. E essa É que é a isso. filosofia que nós falamos, cara. Nós da comunidade Kanban acreditamos muito Desliguei aqui que para a gente voltar que deva está no final. isso. Que a gente deva começar, cara, pelo buildar a capacidade, né? Você não vai precisar chegar, cara, talvez no nível 5 para você começar a pensar Sim. em melhorar a eficiência, né? Mas a gente acredita, Hum. cara, que sem você saber a capacidade, possivelmente você possa fazer uma estratégia que você não consiga entregar.
E aí vem um exemplo da Primeira Guerra Mundial, tá? Muita gente morreu. Mas é isso aí, cara. E eu até completaria assim, ó, tá muito alinhado com o que a gente está montando no Lean Business Analysis, tá? Que é essa ideia de análise de negócios é de todos e não só dos gerentes dos analistas de negócio, é dos gestores, líderes de projeto, líderes de negócio, líderes de produtos, product owners precisam desenvolver muito essa habilidade de quê? Porque se a gente disseminar a capacidade de fazer perguntas, melhores perguntas, dentro do negócio. E melhores perguntas não é só o que é para fazer e quando que é para entregar. E como eu vou fazer. E sim, por que isso é importante? O que aconteceria se eu não entregasse ou se a gente não entregasse? Essa é a única forma de entregar. E aí o que acaba acontecendo é que o sistema, que nem tu falou do orgânico, ele começa a aprender. Então, uma coisa que a gente está vendo é que o middle management, sim, ele deixa de existir enquanto hierarquia. Então, eu tenho trabalhado muito nessa questão de gestão de pessoas, muito com as áreas de gestão das lideranças, para ver a seguinte, cara, desapega do conceito da hierarquia e pensa no conceito de fluxo mesmo, fluxo de valor e fluxo e desenvolvimento de conhecimento, de experimentação e aprendizagem. Eu acho que esse é legal. Eu acho que é legal te ouvir falando sobre isso mesmo. Eu acho que o mundo, o método Kanban, eu acho que ele vai ter um ponto de... Eu não sei se foi uma boa no aspecto marketing para o David, ele sabe disso, de ter levado o K maiúsculo gera muita discussão. Não, isso a gente sabe, foi péssimo, cara. A gente é fato na nossa comunidade, né? Péssimo nesse ponto. O próprio Lean Business Analysis, as pessoas olham para mim e dizem assim, ah, não, mas Lean a gente já tentou implantar e não funcionou aqui na empresa. Eu disse assim, não, é análise de negócio que é enxuta, eu não vou perder tempo, vou tentar eliminar o máximo de desperdícios, por exemplo, fazer business cases em 2 dias. Muita gente não acredita que é possível de fazer isso em empresas complexas ou em projetos complexos. É possível, tem técnicas para isso. Mas, cara, legal, muito Isso eu obrigado quero pela tua ver, cara. presença aqui. Isso aí eu quero Hã? ver. Isso aí de fazer business case em 2 dias, eu quero ver. Ah, eu tenho que lançar um curso desse aí, que é o Análise da Estratégia. Nós vamos ter que criar um nome legal, né? Porque hoje os títulos dos cursos e dos treinamentos são super. Tem que ser algo legal, assim, cool, Tem sexy. que ser tipo 7 passos para você fazer. É, algo do tipo. Cara, muito obrigado. Gente, deixa eu passar umas mensagens finais e depois eu vou passar o final pro Yoshima aqui. Mas assim, ó, esse vídeo, semana que vem, vai para pro. Entre no canal do YouTube, lá que tem Lean Business Analysis Brasil no YouTube. Esse é o 9º. Então, eu devo publicar ainda essa semana o do Rafael Pigladinic, que a gente estava falando sobre a nova economia, organizações exponenciais de gestão. Deve ser publicado essa semana. Na outra semana sai o teu. Terça-feira da semana que vem vai ser show de bola, vai ser o primeiro internacional nosso aqui, o Shane Hasty, que é diretor do International Consortium of Agile, do IC Agile. Nós vamos estar falando sobre essas áreas do conhecimento do IC Agile, mas o foco é, cara, gestão de negócios. O que se propõe, o que ele está vendo, quais os gaps ele está vendo também, como que a gente pode ajustar, ajudar management, porque no final, Yoshima, é como tu falaste, middle management está sofrendo muito. Ele está perdido, assim, mundo de Lost, assim, perdido. E tá para onde eu vou, tá? Então, convido vocês para se inscrever no canal no YouTube, Facebook também. Estejam lá conosco sábado no Lean Kanban Brasil. Tua mensagem final aí, Yoshima. Acho que eu vou terminar, cara, citando você, cara. Acho que o middle management ele tá tentando buscar uma identidade, na minha opinião, né, cara? Eu acho que, na minha opinião, o ágil fez muito mal para eles, eu acho, tá? Porque, como você comentou, esse discurso um discurso vitimista, né? Do tipo, cara, todo gerente é ruim, tudo aquilo que dá ordem é ruim, toda hierarquia é ruim, né? A gente não acredita muito nisso, né? Mas eu acredito que o Kanban está tentando recuperar, cara, principalmente liderança, né? A gente precisa de líder, a gente enxerga, cara, que geralmente todos os pontos, cara, na história que teve uma grande mudança, teve um ato de liderança de alguém, né? Seja Nelson Mandela, cara, seja, sei lá, cara, Churchill, né? Sempre existe ali, a liderança tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, cara, eu acredito que a gente tem que sim, cara, que reforçar, dar ajuda, cara, dar todo o suporte para o middle management, né? E eu acredito, cara, que a gente vai conseguir tomar boas decisões de negócio
quando a gente tiver um sistema que seja antifrágil, né? Que seja aquele sistema que leva uma porrada e não sente, e não só isso aprende, né? Essa que é uma... essa que é a ideia que a gente tem seguido, né? Seguindo as ideias aí do Nassim Nicolas Taleb, tá? Mas, Adelo, cara, muito obrigado, meu. Foi uma conversa muito boa, cara. Adorei o nível, para falar a verdade, né, da conversa, né? Gosto bastante de conversar com pessoas aí que sempre vão desafiar, né, nossas percepções, né? Você sempre fez isso, para falar a verdade, todas as vezes que a gente bateu um papo, né? E gostei bastante aí. Espero que a sua comunidade, a sua tribo, goste aí do conteúdo, né? Por enquanto é uma família. Isso, Por enquanto mas é uma família. é assim que começa todas as tribos, né? E foi um prazer aí muito grande aí participar. Show. E, para falar a verdade, estou curioso para ver sua palestra lá no Lincamão Brasil sábado. Legal, obrigado e sucesso lá no evento, cara. Até a gente Obrigado se vocês fala, então. aí. Um Boa abração. noite aí, Obrigado, pessoal. gente, quem estava presente aqui. Show de bola, obrigado. Espero tê-los aí também semana que vem com o Shane Hasty, tá? Até mais. Tchau para vocês.